Olá e bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre um jogo que, olha, parou Belo Horizonte, o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. A gente está se baseando numa reportagem bem detalhada da partida, que foi pela quinta rodada do Mineiro de 2026. E o cenário, né? A Arena MRV, um caldeirão, o Atlético buscando a primeira vitória no ano, uma pressão absurda, e do outro lado o Cruzeiro, líder do grupo, querendo se impor na casa do maior rival. Tinha muita coisa em jogo. A ideia é que a gente desmembrar esses momentos cruciais e entender essa virada do Atlético e o que ela significa para o futuro dos dois. Com certeza. E é importante lembrar que um clássico desses é muito mais do que 3 pontos, né? Ele define o clima para o resto da temporada. Afeta a confiança do jogador, o moral da torcida, a pressão era imensa, assim, especialmente para o Atlético, que, como você disse, ainda não tinha vencido em 2026. Era um jogo de afirmação. Perfeito. E essa tensão toda parece que no começo pesou mais pro time da casa. Porque o primeiro tempo não foi nada como a torcida do Galo esperava, o Cruzeiro saiu na frente, foi aos 24 minutos, gol do Caio Jorge, a jogada veio toda pela esquerda, num cruzamento do Kaique, o Caio Jorge domina a bola nas costas do Júnior Alonso, um erro ali, e finaliza na saída do Everson. Um balde de água fria no estádio. E o que é fascinante nesse gol não é nem só a falha do Alonso que acontece, é como o lance expõe um problema que o Atlético já vinha mostrando, sabe? Essa dificuldade na recomposição pelos lados. O Cruzeiro, muito inteligente, explorou exatamente isso. Foi um gol, assim, de estudo, de leitura tática perfeita. Exato. E mesmo com o baque, o Atlético tentou reagir. Teve uma chance ótima aos 38 minutos. O Bernard cruzou, o zagueiro Juan Tressoldi cadeceu para o meio e a bola sobrou limpinha para o Hulk. Ele encheu o pé, mas a defesa bloqueou. Foi por muito pouco. E esse lance, pra mim, mostra um pouco da ansiedade do time, né? O Hulk chuta com toda a força, mas talvez não fosse a melhor opção. Tinha gente chegando. É aquela pressa de querer resolver logo, sabe? O time sentiu o gol e ficou afobado. E para esquentar ainda mais o clima, teve a polêmica. Já nos acréscimos, aos 46, Bernard, de novo ele, cai na área depois de um contato com o Kaique. O estádio inteiro pediu pênalti, os jogadores foram para cima do juiz, mas ele mandou seguir. Aumentou a frustração. Total. Esses dois momentos, a chance perdida e o pênalti não marcado, definem o estado de espírito do Atlético no intervalo. É frustração pura. Você vai pro vestiário sentindo que nada dá certo. Aí o desafio pro técnico é gigantesco. Não é só tática, é reerguer a moral de um time em 15 minutos. E olha, essa conversa no vestiário deve ter sido intensa, porque a resposta em campo foi imediata. O segundo tempo começa e é outro Atlético. A postura mudou completamente. E o empate não demorou. Logo aos 11 minutos. E tinha que ser com ele, né? Bernard. A jogada do gol já mostra essa mudança de atitude. O Dudu, que entrou para dar mais velocidade, parte para cima, invade a área e cruza rasteiro, na medida. O Bernard faz o movimento certo, se antecipa e só completa pro gol. É um gol que nasce da intensidade e da agressividade que faltou na primeira etapa. E tem todo um simbolismo, né? O Bernard, um ídolo, voltando e marcando um gol tão importante. A explosão da Arena MRV naquele momento deve ter sido algo surreal. Era o combustível que o time precisava. Sem dúvida. Esse tipo de gol muda a energia do estádio inteiro. A torcida que estava apreensiva, de repente começa a empurrar sem parar, e os jogadores sentem isso. O Cruzeiro, que estava confortável, se vê pressionado. O impacto anímico desse gol foi gigantesco. E se o gol de empate mudou a energia, o da virada, nossa, o da virada foi o ápice. Aconteceu aos 23 minutos. Uma pintura. Uma obra de arte do Hulk. Ele pega a bola na intermediária, ainda longe, avança, dá um drible seco no zagueiro Jonathan Jesus e solta uma bomba de esquerda, no ângulo, sem chance nenhuma pro Cássio. Um golaço. E não tem tática que segure. É o talento puro. O Cruzeiro estava bem posicionado, mas o que você faz contra um lance desses? É a genialidade individual resolvendo o jogo. E a reportagem ainda traz um dado muito legal. Foi o 10º gol do Hulk contra o Cruzeiro. O rival virou a maior vítima dele. Isso diz muito. É impressionante. Um jogador decisivo. Fico pensando no zagueiro, o Jonathan Jesus. Ele até acompanha bem, mas o drible é tão rápido, o chute tão forte, não dá pra fazer nada. É o craque resolvendo, ponto. Exatamente. É por isso que se investe tanto em jogadores desse nível. Porque num jogo travado, um lance assim vale uma temporada. Esse gol não deu só vitória. Ele reforçou a imagem do Hulk como o cara do time, o líder que na hora H chama a responsabilidade e decide. E o mais curioso é que mesmo depois do 2-1, o Atlético não recuou.
Pelo contrário, o time foi pra cima, continuou pressionando, e aí a figura do Cássio, goleiro do Cruzeiro, ficou gigante. Ele evitou um placar pior. Sim, o final do jogo foi um massacre, praticamente. A confiança do Atlético estava lá em cima. Teve um chute de primeira do Gustavo Scarpa, aos 32, que o Cássio fez uma defesa espetacular. Puro reflexo. Depois, já nos acréscimos, aos 47, o Scarpa de novo, um chute cruzado, forte, e o Cássio foi buscar outra vez. E ainda teve uma bola na trave do Igor Gomes 1 minuto depois. Quase saiu terceiro. Essa pressão final mostra muito, né? E a atuação do Cássio, mesmo na derrota, foi fundamental para o Cruzeiro. Fundamental. Porque perder de 2-1 é ruim. Perder de 3, 4-1 seria desmoralizante. As defesas do Cássio contiveram os danos, sabe? Ele evitou que a narrativa fosse de um apagão total. Isso psicologicamente ajuda o time a se recuperar. Certo. Então o juiz apita 2-1 para o Atlético. Mas a história não acaba ali, né? Esse resultado tem consequências diretas na tabela, no planejamento. O que isso significa na prática para cada um? Bom, para o Cruzeiro o impacto foi imediato. A derrota custou a liderança do Grupo C. Eles ficaram com 6 pontos e viram o Norte assumir a ponta. Então, além de perder o clássico, tem um prejuízo real na classificação. Acende um alerta. E pro lado do Atlético, a vitória, a primeira do ano, um alívio enorme. Mas a situação na tabela ainda não é das mais confortáveis, né? Nem um pouco. A vitória é um impulso de confiança, mas em termos de classificação, o time foi a 7 pontos e continua em terceiro no Grupo A. Ainda está fora da zona de classificação a 4 pontos do líder, que é a URT. Ou seja, a vitória serviu para dar tranquilidade, mas a missão de se classificar ainda é bem difícil. Então foi uma vitória mais moral do que matemática, pelo menos por agora. E o calendário, como sempre, não perdoa. A chave vira imediatamente para o Campeonato Brasileiro. Exato. Não tem tempo para festejar ou para lamentar. O Atlético já tem uma pedreira na quarta-feira, estreia em casa contra o Palmeiras. E o Cruzeiro também não tem moleza, joga na quinta, fora de casa, contra o Botafogo. 2 jogos muito difíceis. Com certeza. E a forma como cada um vai levar a carga emocional desse clássico para esses jogos. Isso vai dizer muito. Será que o Atlético usa esse embalo contra o Palmeiras? O Cruzeiro consegue se reerguer rápido para um jogo duro no Rio? São as grandes questões. São. Um clássico tem esse poder, né? De dar o tom para o que vem pela frente. Para o Atlético, pode ser o ponto de virada que o time precisava. Para o Cruzeiro, é um alerta. Um lembrete de que um bom plano de jogo pode não ser suficiente contra o talento individual. Eu resumindo tudo, então, foi um clássico com todos os ingredientes. Virada, tensão, um golaço de craque e consequências diretas na tabela. Uma vitória que dá uma injeção de ânimo gigantesca no Atlético e um sinal de alerta para o Cruzeiro. Tudo isso um pouco antes do Brasileirão começar. É. E analisando tudo isso, fico com uma questão na cabeça, sabe? Até que ponto uma vitória assim, que depende tanto de um brilho individual como o gol do Hulk, pode acabar mascarando alguns problemas táticos que o time ainda tem? Ou, pelo contrário, essa capacidade de decidir jogos no puro talento é justamente o que separa os bons times dos times que são campeões. É algo pra gente ficar de olho nas próximas semanas.